E veja aqui que data importante é essa amanhã. Olha só, é o Dia Mundial das Doenças Raras. Muito importante isso. Segundo o Ministério da Saúde, uma doença ela é considerada rara quando ela afeta até 65 pessoas num universo a cada 100 mil indivíduos. Não se conhece o número exato de doenças raras existentes, mas estima-se que haja entre 6 e 8 mil tipos diferentes de doenças raras em todo o mundo. Eu quero entender com você o que são exatamente essas doenças raras. Temos o prazer em receber, eu falava, o quanto é importante a participação desses profissionais do nosso Balanço Geral amanhã. O quanto eles nos ajudam a entender muita coisa. O geneticista Dr. Emerson Santana já está conosco. Dr. Emerson, muito prazer, muito obrigado pela sua presença. Vamos entender então quais são essas, o que são, aliás, não quais, mas essas doenças raras têm relação com exatamente o alcance mínimo dessas pessoas num universo amplo? Sim, na verdade, o termo raro dá a ideia que é algo extremamente incomum. Isso. Então, assim, no total, existem cerca de 6 a 8 mil doenças e isso tem um impacto na população. 8% da população mundial sofre de algum tipo de doença rara, né? E assim, na verdade, fazendo esse cálculo, dá em torno de um caso para cada 2 mil. Então, um exemplo, a síndrome de Down é 1 para 600. Então, é considerada doença rara. Não é rara. Porque de cada 600 bebês que nascem, um tem síndrome de Down. Doença rara seria a ideia de que um caso para cada 2 mil habitantes, 2 mil pessoas. Então, no geral, ela tem esse impacto epidemiológico para a população, peso, porque se elas são peculiares, existe doença que a frequência é 1 para 1 milhão. Então, comparando a população do estado de Sergipe, poderia ter apenas 2 pessoas com essa doença específica. Mas, no geral, como a gente está falando de 8 mil doenças, então, existe um peso, uma demanda muito grande da população em busca de atendimento, de entender os sintomas, entender como é que essa doença é transmitida. Até porque a grande maioria, 80% das doenças raras, tem uma causa genética. Genética. Exatamente. E atinge... aliás, eu vou te fazer essa pergunta. Algumas pessoas até me questionam assim, mas Sérgio, às vezes você faz alguma pergunta que é até óbvia, mas o óbvio às vezes é necessário se dizer e se perguntar. Os sintomas das doenças raras, são vários sintomas, é isso? Ou Exato. existe assim uma forma de sintoma mais ampla, mais geral? Não dá para generalizar, não há obviamente são específicos, depende de cada doença. Então, a grande maioria tem componente hereditário, a grande maioria afeta a faixa etária pediátrica, porque já está presente ao nascimento, mas existem doenças raras, mesmo de origem genética, que o indivíduo pode começar a manifestar sintomas na idade adulta. O que exatamente eu ia te perguntar com relação a essa faixa etária. Então, a incidência é maior exatamente nessa idade de crianças. Exatamente. Qual a porcentagem, mais ou menos? Doutor? Olha, eu diria que 70% a 80% é a faixa etária pediátrica, são defeitos congênitos, né, em função da própria gestação. Se tem um componente genético, a criança já nasce com essa marca no seu DNA. Então, os sintomas podem estar presentes ao nascimento, mas não necessariamente. Pode evoluir e apresentar na primeira década de vida, na segunda ou até na idade adulta. Mas dificilmente você encontra, eu nem me lembro de ter encontrado um adulto que tenha desenvolvido uma doença rara. Às vezes, na verdade, ele não teve o diagnóstico, porque por ser tão raro, às vezes, mesmo dentro da área da saúde, você não tem profissionais especializados em doença rara. Então, ele pode evoluir, piorar dos sintomas, pode até ir a óbito, falecer, e no atestado de óbito não vai estar constando a causa da doença. Agora eu entendi. Então, não houve o diagnóstico adequado, até pela raridade que quando acomete, a coisa já... Agora, eu ia te perguntar a respeito desse diagnóstico e como ele é feito. Então, atualmente no estado de Sergipe existem 2 serviços dentro da Universidade Federal de Sergipe que atende à demanda do SUS. Então, tanto o Hospital Universitário aqui em Aracaju, quanto lá o campus da UFES de Lagarto, nós temos 2 profissionais da área de genética que atendem a demanda, um ambulatório, digamos assim, de doenças raras. Então, a população pode ser encaminhada até pelo posto de saúde, quando o profissional generalista ou a equipe de saúde da família suspeita que se trata de uma doença rara, e ele chegando até o nosso ambulatório, a gente vai correr atrás de exames, fazer um relatório, fazendo a devolutiva para a equipe. Então, a grande maioria das vezes a gente consegue
fazer o diagnóstico clínico, consegue correr atrás de exames que realmente são exames caros, às vezes tem que fazer parcerias com as grandes universidades do Sul, a gente manda material para a USP, para a Unicamp, enfim. Existe toda uma rede de pesquisadores, nacionalmente falando, que trabalham com doenças raras. Que ótima notícia o senhor nos traz, doutor. Ótima notícia, porque é um trabalho muito bom realizado e há uma política pública no Brasil relacionada às doenças raras e se há essas políticas públicas efetivamente estão sendo concretizadas? Existe uma portaria do Ministério da Saúde que instaura a política de atenção a doenças raras desde 2014 e a gente vê que assim, é um embrião, mas que tem germinado e tem dado bons frutos. Um exemplo são os testes do pezinho, as doenças que são testadas na população. Atualmente são cerca de 6 doenças, muitas delas são raras e uma vez diagnosticado o paciente tem o direito, né, à assistência com tratamento de fórmulas, medicamentos. Existem uma rede uma série de doenças raras que você já tem pela portaria, protocolos de diretrizes de tratamento. Então o paciente consegue, sem judicializar, acesso a medicamentos extremamente caros. Ótimo. Né? Nós temos atualmente, inclusive, em Sergipe, pacientes com doenças raras cujo tratamento no ano pode chegar a R$1 milhão. E o Ministério da Saúde tem custeado esse tratamento. Existem crianças que tomam a medicação no hospital universitário, por exemplo. Então, assim, cada vez mais o acesso ao diagnóstico e ao tratamento tem sido de forma efetiva. Enfim, o Ministério tem abraçado. Obviamente, existem ainda uma série são 8 mil doenças, nós estamos falando, e aos poucos elas têm sido incorporadas no SUS. E como é bom, né, doutor Emerson, falar de coisas que dão certo, né? Sim, eu tenho uma satisfação, você não faz ideia do prazer quando eu ouço o doutor Emerson falando, olha, acontece, isso é bom, tem esse nível elevado financeiro, enfim, para a gente concluir essa conversa tão interessante. Então, dia 29, portanto, amanhã, acontece esse evento de conscientização. Eu te perguntaria, a prevenção, existe uma prevenção ou o caminho seria exatamente isso que estamos fazendo aqui, a informação? Perfeito. A informação é importantíssimo. A gente costuma conversar com a população, com os pacientes que nos procuram no ambulatório. A gente tem uma coisa interessante aqui no Nordeste, que é o casamento entre pessoas da mesma família, que é a consanguinidade. Isso é um fator de risco para doenças raras, né? Então a gente vê aquele pessoal do povoado no interior, casamento de primo com primo não é mito. Aumenta a chance de nascer uma criança com uma doença rara. Então seria uma maneira de prevenir, de repente não evitar casar com um indivíduo da mesma família, mas existem situações em que planejar a gestação, fazer o pré-natal, ter o acompanhamento, são métodos seguros de prevenção contra as doenças raras. Ótimo, doutor. Agradecendo a sua presença, doutor Emerson, um ótimo dia. Bom dia. E vamos comemorar, não sei se exatamente esse o verbo mais adequado, mas nos conscientizar a respeito da importância das doenças raras. A ideia é essa, conscientização é tudo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, doutor Emerson. Prazer conhecê-lo.